Bom dia, você que tem nos acompanhado, né? Eu agradeço a tua presença, agradeço o teu compartilhamento, agradeço o teu like, agradeço por você também fazer outros nos seguirem aí pelo YouTube, no Instagram, tá? Mas eu queria dizer a você hoje, neste sábado, que você é amada e amado por Deus. Essa é a certeza, porque Ele te amou desde a fundação do mundo. Antes de você nascer do ventre da sua mãe, Ele já o amava. Ele não se afasta de você. Ainda que você se afaste dele, ele sempre vai buscá-lo e vai buscá-la para esse amor poderoso, tá? E sábado passado nós estivemos numa conferência com Bill Johnson, com Randy Clark, com Leif Handland, com a Catherine Ruonala, entre outros, né, Tom Jones, e foi um momento assim maravilhoso que ao longo de outros sábados eu vou compartilhar um pouco daquilo que nos foi dado, né? Mas hoje eu queria falar mais um pouco daquilo que eu venho colocando aqui, né, o afronto de um gigante, né? Um gigante, ele sempre vai te afrontar, mas a certeza que o gigante tem é que ele vai cair. E a certeza que você deve ter diante de um gigante é que você será o vencedor. Sabe, então lendo lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25, ele diz assim, ó: E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a sua filha. E a casa de seu pai isentará de impostos a Israel. Que notícia boa aos ouvidos de um vencedor. Que notícia boa essa notícia foi aos ouvidos de Davi. E uma coisa é certa, um gigante, ele sempre vai te desafiar, sabe? Ele sempre vai se apresentar diante de você nas áreas em que eu e você apresentar vitórias. Ele afrontou o exército de Israel porque o exército de Israel continua sendo um exército vitorioso. É um exército que não perde batalhas. Então o filisteu estava afrontando uma área de vitória no meio do povo judeu, no meio de Israel, e se apresentou, sabe, nesta área de vitória que era o seu exército, e na nossa vida ele vai se levantar nas áreas onde nós estivermos apresentando vitórias, seja no nosso convívio familiar, nos nossos relacionamentos, seja no campo profissional ou no financeiro, seja na saúde, enfim, ele vai se levantar. Mas a certeza que nós temos, ele pode não ter a certeza da derrota, mas nós temos a certeza da vitória. A vitória é o resultado da minha e da tua posição, da tua e da minha atitude e do nosso foco no propósito em conhecer Deus. Cada vez mais que conhecemos Deus, conhecemos a nossa vitória, conhecemos como vamos vencê-los. Então, quando nós sabemos que Deus está à nossa frente, assim como Davi sabia que Deus estava à sua frente quando chegou no acampamento. Aquele acampamento apresentava uma atmosfera de medo, de temor, sabe? Medo e temor daquele gigante, porque eles não sabiam como vencê-los. Mas Davi sabia como vencê-los, porque Davi, ele andava com aquele Deus sobrenatural. Foi esse sobrenatural de Deus na vida de Davi que ele derrubou e matou um leão e também matou um urso. Então Davi chegou no meio daquele exército na certeza de que também derrubaria aquele incircunciso que afrontava o Deus de Israel, afrontava o Deus do exército de Israel.
Então, todo gigante, ele quer afrontar, antes de você, ele quer afrontar Deus. Ele só usa você para que ele possa afrontar a Deus e envergonhar Deus. Porque se Deus é na minha e Deus é na sua vida, ele quer envergonhar a Deus antes de envergonhar a você. Então, todo gigante, ele quer te tornar um escravo. A vitória do povo filisteu faria todo Israel gigante. Ele mataria a quase todos ao fio da espada. Porque a arma principal de um gigante, quando ele quer escravizar, é te colocar o medo. Porque o medo sempre vai substituir a liberdade, sabe? E colocar a maldição da escravidão em mim e em você, assim como colocaria os israelitas, os judeus, em escravidão. Mas quando Davi ouviu as promessas do que diziam que Saul iria fazer, ele quis ter essa certeza, a certeza do que ele ganharia. Porém, ele já usufruía das bênçãos do Deus Rei, porque ele já tinha sido feito rei de Israel. Mas agora ele queria usufruir das promessas do rei Saul, daquilo que ele tinha dado. Ele já tinha a promessa de ser rei de Israel, já havia sido ungido por Samuel, mas ele queria ouvir o que o rei, que ele não substituiria de imediato, que ele não afrontaria o rei Saul, ele queria ver o que era essa promessa, ou seja, casar-se com a filha, ter as riquezas e livrar a família do pagamento de impostos. Então, sempre para nós é importante saber que há recompensas no reino de Deus. Sabe? Quando nós somos aprovados como derrubadores de gigantes, assim como Davi, as recompensas do reino de Deus, elas vêm sobre nós. E cada vez esses desafios, as provas, as lutas, as batalhas, as circunstâncias, os levantes, o nome que você quiser dar ao gigante, você precisa gerar esses músculos, gerar esse caráter espiritual aceitável para que você e eu possamos herdar o reino de Deus. Só vencedores herdarão o reino de Deus. Isso é uma certeza. Mas esses desafios que se levantam contra nós, eles vencidos, ou seja, uma vez que eles são vencidos, nós estamos pavimentando a estrada rumo ao destino que Deus nos chamou. Davi, quando derrubou o gigante, ele estava pavimentando, sabe, a estrada rumo ao destino dele. O destino dele era ser rei de Israel. E assim também será conosco. Cada gigante derrubado é uma parte dessa estrada do nosso destino que nós estamos pavimentando. E o primeiro passo no destino de Davi foi derrubar o gigante. Mas ele começou a pavimentar essa estrada antes, quando ele dobrava seus joelhos, ele adorava a Deus, sabe? Quando ele apresentava o seu coração puro para que Deus visse o homem segundo o seu coração, sabe? E pudesse colocar Davi na posição de servir ao Deus de Israel, sabe? Muitos até podem dizer que Davi buscou a promessa de Saul porque ele queria os bens materiais. Mas eu creio que Davi buscou foi a recompensa do seu destino. Ele precisava que aquele exército de Israel visse nele o líder que ele foi, o líder que ele foi constituído a ser. Então, Davi, quando estava diante de Saul, né, quando ele se apresentou para vencer aquele gigante, Saul o viu despreparado, o viu frágil, o viu um moço. E aí Saul tenta vesti-lo com a sua armadura natural. Mas veja,
por que Saul não se recusou, né, a fazer com que aquele rapaz não enfrentasse um gigante onde ele mesmo não estava querendo enfrentar? Saul era um homem de batalhas, era um homem forte, um homem alto, sabe? Mas eu até creio que Saul possa ter visto Davi não com aquela armadura dele, mas Davi sabia que ele já tinha uma armadura espiritual. Então, assim como Davi tinha essa armadura espiritual, nós também temos a nossa armadura personalizada. Sabe? A tua espada, ela foi formada, a empunhadura, de uma forma espiritual. O teu escudo, ele também tem a resistência do teu escudo, ele está sendo forjado e foi forjada pela tua fé. Sabe, tanto espada como capacete, couraça, sandálias, enfim, toda a armadura de Deus, de Efésios 6, ele vai estar pronto com a tua leitura, com a tua meditação e com as tuas orações bíblicas, sabe? Porque as demais peças da armadura, elas também são dependentes de serem resistentes, de serem fortes e de serem poderosas na proporção e na intimidade que você tem em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é aquilo que vai forjar a minha e a tua armadura, a minha e a tua espada, o meu e o teu escudo, sabe? Então, tudo isso, essa forja, esse poder vai ser dependente dessa maneira que nós encontramos de conhecer a Deus. Lendo a Bíblia, meditando sobre o que ela fala e orando. Porque, na verdade, Davi, num contexto atual, ele não se via como um super-herói incrível, invencível, incansável, não se via um super-homem. Sabe, Davi, ele conhecia as suas limitações, mas também conhecia o ilimitado Deus de Israel. Aí é que a grande vantagem de um vencedor é conhecer o quanto o Deus que nós seguimos, o Deus que nós amamos, ele é ilimitado para nos tornar vitoriosos. Sabe, João 8,33, ele já diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse ânimo é construído da mesma forma que as nossas armaduras são construídas. Davi creu e Davi venceu, mas ele não conhecia esse versículo. Nós conhecemos esse versículo. Nós temos a possibilidade de, através da história de Davi, entender o que o Novo Testamento veio trazer para nós. Davi, ele se inspirava em seus salmos. Ele se inspirava naquilo que ele cria, naquela confiança que ele colocou em letras. Sabe? Então, tudo isso, ele tinha a certeza de que o Deus que ele salmodiava enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, era aquilo que lhe assistiria nas necessidades. Agora, qual salmo eu e você tem orado? Qual o salmo que eu e você tem adorado ao Senhor? Qual é o que Deus ouve do nosso salmo? E Davi amou tanto a Deus que serviu ao povo de Deus, ou seja, o seu povo. Da mesma forma qual é a forma que ele teria para servir a Deus quando ele foi colocado como rei? Exatamente servindo ao povo. Quando você serve ao povo de Deus, você está servindo diretamente a Deus. Então, Davi é verdadeiramente o nosso exemplo para o caminho, para esse caminho, para que nós possamos alcançar o destino. O caminho, ele, como eu falei, ele é pavimentado por um processo de rendição ao que Deus nos coloca. Nem todos, sabe, nem todos, eu entendo que nem todos querem esse sacrifício de seguir esse caminho. Sabe, não querem se esforçar, porque esse caminho, ele exige esforço,
ele exige lágrimas, ele exige orações, ele exige perseverança, disciplina, ele exige dependência e ele vai exigir de mim e de você renúncias. Tudo isso faz parte da forja das nossas armaduras, sabe? O que vai purificar o aço, o ferro, o bronze, ou seja lá qual for a forma da armadura, o que vai purificar e o que vai forjar são exatamente as nossas lágrimas, as nossas orações, o nosso esforço, a nossa perseverança, as nossas leituras bíblicas, o que nós meditamos e o que nós oramos, sabe? Mas assim como a nova, eu vejo também como aquela roda que faz o vaso, sabe, na mão do olheiro. Ele vai forjar aquele vaso de acordo com tudo que ele já passou e de aprendizado para tornar útil esse vaso. Né? Deus quer tornar você como um vaso útil. Ele quer, sabe, que você valorize e veja o valor desse processo, porque o verdadeiro valor do processo de conhecer a Deus só é visto no final. Só no final, quando nós chegamos ao nosso destino, quando nós estamos servindo a Deus com integridade do nosso coração, é que nós vamos ver o valor de todo o processo que nós passamos. Então, obedecer é o caminho, desobedecer é o atalho, sabe? Bênção é o caminho, mas maldição é o atalho. Vida é o caminho, mas o atalho sempre nos levará à morte. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque todas as coisas elas são fáceis, sabe? E todas as coisas que são fáceis, elas podem estar fugindo do princípio, sabe? Elas podem estar te chamando para a morte. As coisas fáceis que fogem do princípio te levam a uma escravidão, a uma dependência. Então nós precisamos nos preocupar com esses atalhos para que nós possamos ter uma vida fácil, uma saúde fácil, sabe, um financeiro fácil. Esses atalhos nos levam à morte, nos levam à escravidão, sabe? Então, quando nós estamos fugindo dos princípios, nós estamos nos aproximando do atalho que leva à escravidão e nos leva à morte. Assim é que muitos planos são frustrados por paixões e por desejos, porque paixões e desejos muitas vezes nos fazem nos afastar dos princípios de Deus. Sabe, quando eu li lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, versículo 17, ele diz assim, ó, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse é um versículo que devemos sempre lembrar de quando nós estamos prestes a quebrar um princípio. Porque nós não quebramos um princípio, o princípio é que nos quebra. Quando deixamos de seguir um princípio, ele nos quebra, seja na área familiar, na financeira, na saúde, entendeu? Onde quer que nós possamos estar em vitória, é exatamente onde ele vai nos preparar uma peça para que nós possamos entender o que está acontecendo em nossas vidas. Então, muito cuidado quando nós estivermos diante da possibilidade de quebrar um princípio bíblico. Desculpa.
Porque, sabe, a Bíblia, ela vem confrontar as nossas verdades. Porque só existe uma verdade, a verdade bíblica. Toda outra verdade passa a ser uma verdade de homem, porque a verdade é um fato, mas nem todo fato é uma verdade. Então nós precisamos ter o cuidado de quando nós somos confrontados em nosso comodismo, sabe, em nosso conforto e na nossa conveniência. Veja, assim como Davi ele foi confrontado com aquele gigante, Abraão foi confrontado por Deus quando disse, sai da tua parentela. Sabe, quando Abraão saiu da parentela, ele estava confortável no seu lugar, na sua família, ele estava numa situação de vida cômoda, e para ele era conveniente continuar ali. Mas Deus confrontou ele falando, sai da tua parentela. Com Moisés, ele também fez isso. Com Moisés, ele falou, vá falar a Faraó. Sabe, Josué estava lá no meio também daquelas malhadas dele lá, do seu sogro, Jetro, ele também estava lá numa maneira cômoda, uma maneira confortável, uma maneira conveniente. Deus apareceu e tirou eles para vencer aquilo que estava atrapalhando os planos de Deus. E você tem que estar pronto para perceber os planos de Deus na sua vida e na vida de outros, para ser confrontado por Deus a sair daquilo que te é confortável, daquilo que te é cômodo, daquilo que te é conveniente. Porque Deus, ele pode estar falando com você. A questão é se eu e você estamos ouvindo o que Deus está falando. Porque ele fala principalmente com os escolhidos. Deus vai tirar os escolhidos do que é cômodo, do que é confortável, do que é conveniente. Ele vai tirar os escolhidos para serem e se tornarem vencedores. Assim como Romano 8,37 diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então nós precisamos estar nesta posição, sabe? Termos a atitude correta de um vencedor para que qualquer gigante que se levante, caia. Sabe? O gigante cai quando nós saímos da nossa zona de conforto. Porque o gigante ele vai querer te empurrar e te fazer fixado nessa área que te é agradável. Sabe? Ele vai fazer com tudo que você não ande no caminho, que você vai encontrar as pedras que estão esperando você pegar para derrubar. Sabe, a coisa mais interessante que eu vejo naquele caminho que Davi fez foi que ele parou para encontrar as 5 pedras que era necessário para ele colocar naquele alforje para escolher uma e derrubar aquele gigante. Sabe, no teu caminho tem as pedras que você derrubará os teus gigantes. Precisamos apenas estar no caminho que Deus quer que nós estejamos para que nós possamos confrontar os gigantes na certeza de que eles cairão. Eles cairão. Essa é a grande certeza que eu quero transmitir para você hoje. Sabe? O teu gigante não sabe que ele já é um derrotado. O teu gigante não sabe que você é o vitorioso, porque o teu gigante está vendo você numa situação cômoda, confortável e uma situação conveniente para você, sabe? Aquilo que você vê como natural, Deus está vendo como uma paralisia da tua e da minha parte. Nós precisamos nos levantar, sabe? Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Como Davi ouviu a promessa de Saul, nós precisamos ouvir as promessas de Deus na minha e na sua vida, para que possamos nos tornar esse
esse derrubador de gigante, esse vencedor de gigante, sabe? Existe uma pedra na tua mão. E se outros gigantes se levantarem, existem mais pedra nesse alforje em que Deus colocou você. Sabe, essa é a grande mensagem dessa semana. Qual pedra você está escolhendo para derrubar o seu gigante? Sabe, porque os desafios, quando eles são vencidos, Ele que vai pavimentar a tua estrada rumo ao teu destino. Sabe, Deus, Ele te formou, Ele te chamou, sabendo que você tem um destino, querendo que você chegue a esse destino. Só precisa ouvir a voz de Deus a te chamar. Só precisa ter a certeza de que tudo o que está na palavra de Deus, ela é uma semente que precisa encontrar o solo do teu coração e crescer para te tornar bem mais que um vencedor. Tá? Essa é a mensagem desse sábado para você, que é a mensagem que estava preparada para o sábado passado, mas chegou hoje nas tuas mãos, na maneira que você tem de ouvir, pelo YouTube, e também de você poder compartilhar esse momento para outras pessoas que precisam também entender que ouvir a voz de Deus é saber que está no caminho. Ouvir a voz de Deus é saber que neste caminho você encontrará essa pedra. Ouvir a Deus é saber que essa pedra derrubará os teus gigantes. Amém? Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, um final de semana abençoado, que vocês encontrem no culto de amanhã a maneira de vocês cultuarem a Deus com o que vocês têm de melhor, o servir a Deus, sabe? Amar a Deus e poder, assim, amar as pessoas. Tá? Eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Ô Pai, que essas pessoas que estão ouvindo e recebendo essa oração possam estar no caminho dos seus destinos, mas no caminho onde encontrarão as pedras que derrubarão cada um dos seus gigantes. Esses gigantes cairão. É a escolha da leitura da Bíblia, meditando e orando, que eles serão fortalecidos e fortalecerão as suas armaduras. Eles forjarão as suas armaduras, seu capacete, sua couraça, seu cinto, sabe, cingir seus lombos, as sandálias e principalmente o escudo e a fé e a palavra que é o Espírito na sua espada forjada diante de ti, Senhor. Prepara e os vestes, Pai. Faz com que eles sejam revestidos dessa armadura poderosa que é estar em ti. Por isso, eu abençoo a vida de cada um de vocês, que vocês possam ser praticantes verdadeira e real desta palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus que foi feita para você. Deus abençoe, um ótimo final de semana e uma semana de vitória sobre os seus gigantes. Eles cairão diante de você. Deus abençoe. Amém e amém.